Na edição de hoje, você vai assistir uma matéria sobre alimentos antioxidantes e a dieta detox. Na sequência, tudo sobre hipertensão e uma conversa com um médico cardiologista. E uma entrevista com músicos que estão lançando uma nova banda no mercado. Você não pode perder. É a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vou começar essa edição falando sobre dieta detox e alimentos antioxidantes que ajudam no emagrecimento. Se você está planejando iniciar uma dieta detox, vale a pena conferir estas dicas da nutricionista. Conhecida por ter muitos adeptos famosos, a dieta detox, além de desintoxicar o organismo, ajuda a emagrecer. Saiba o que é e conheça todos os seus benefícios. Quais são os alimentos detox? Alimentos que facilitam a desintoxicação são alimentos que contêm vitaminas e minerais. Então, as frutas em geral, as verduras, os legumes, os alimentos que não têm conservante, então, que tem bastante cacau, são alimentos que facilitam a desintoxicação. Quais são os benefícios dessa dieta? Os benefícios são principalmente evitar doenças, né? Então, quando a gente diminui a quantidade de toxina que tem no organismo, que são os radicais livres, nós prevenimos doenças, além de deixar esteticamente a pele melhor, o cabelo melhor. E como que funciona essa toxina no nosso organismo? Essa toxina ela vai acabar se transformando muitas vezes numa doença, então ela pode parar nos nossos órgãos vitais, pode fazer alteração de tireoide, ela pode fazer alteração de fígado, né? Pode dificultar que o fígado consiga eliminar o excesso de toxina, então normalmente ela vai acabar interferindo no bom funcionamento de algum órgão. Nosso corpo está repleto de toxinas neste exato momento. Eles estão presentes nos corantes, cremes, cosméticos e até no ar que respiramos. Mas é possível reduzir essas toxinas do nosso organismo e diminuir o impacto que ela provoca na nossa saúde. Evitar essas toxinas no organismo depende de uma série de fatores, né? Alguns que estão sob nosso controle e alguns que não. Então, assim, a poluição, o próprio ambiente, os carros, né? Isso é algo que a gente precisa conviver e acaba nos intoxicando. O que nós podemos evitar, o tipo de intoxicação que a gente consegue evitar são as intoxicações provenientes dos alimentos. Então, os alimentos ricos em corante, ricos em conservantes, alimentos muito processados, o que nós chamamos de produtos alimentícios e não de alimentos, também vão gerar essas toxinas. Então, quando a gente consegue diminuir esses alimentos, optando pelos alimentos mais naturais, mais saudáveis, com menos corante, a gente consegue certamente evitar essa intoxicação. A água que nós consumimos também deve ser uma água de qualidade, com pH adequado, né? Uma água boa, isso também facilita a desintoxicação. O nosso corpo possui a habilidade de eliminar toxinas, mas o problema é que a quantidade delas que entram no nosso organismo é muito maior do que conseguimos eliminar. Este processo ocorre durante a madrugada, mas como o corpo não consegue retirar tudo, então acordamos inchados e muitas vezes sem fome. Por isso, muitas vezes o café da manhã é pulado e como resultado disso, você vai acabar comendo muito mais durante o dia e consequentemente irá engordar. Então, os principais cuidados seriam principalmente evitar seguir alguma coisa pronta, alguma coisa que uma outra pessoa recebeu. Então, assim, o que é uma dieta de detox, né? A gente usar dos alimentos para eliminar o excesso de toxina, então deixar essas toxinas de uma forma que elas fiquem excretáveis. Então, para isso, a gente precisa usar de determinados alimentos de uma maneira equilibrada. Isso nós devemos fazer todos os dias. Então, se nós tivermos uma alimentação bem equilibrada, bem saudável, com poucos produtos
substitutos alimentícios, como eu comentei, e com mais alimentos saudáveis, nós vamos estar desintoxicando diariamente. Aquela pessoa que por algum motivo, porque ela está com um cansaço extremo, porque a queda de cabelo é intensa, porque ela não consegue desenvolver alguma atividade física, que a gente percebe que tem uma intoxicação mais intensa, muitas vezes ela precisa fazer essa dieta, detox, acompanhada com um profissional nutricionista, para que ele faça a suplementação do que ela fica com deficiência, do que a gente precisa tirar durante essa dieta. Mas cada caso é um caso. Na maioria das vezes, só o fato da alimentação no dia a dia ter um poder mais desintoxicante, ela não necessita fazer nada tão radical, é mais fazer a desintoxicação diária mesmo. Por que é importante não deixar de fazer as refeições do dia, né? Tem muita gente que acaba deixando de fazer porque por falta de tempo. O que isso pode acontecer? Deixar de fazer algumas refeições faz com que nós não consumamos adequadamente os micronutrientes. Então, isso começa a aumentar as possibilidades de desenvolver determinadas doenças pelas deficiências nutricionais. Muita gente também procura a dieta detox para perda de peso, não é o foco principal. Então, assim, passar o dia tomando só líquidos para perder peso, não é esse o objetivo. A desintoxicação é para que a gente prepare o organismo justamente para uma posterior perda de peso, prevenção de doenças. Então, assim, ficar muito tempo sem comer vai fazer com que o nosso organismo reserve massa gorda e a gente acaba utilizando como fonte de energia a massa muscular. Acaba não atingindo os objetivos também e acaba desenvolvendo com mais facilidade até alguma doença. E o que precisa conter neste cardápio? Não pode faltar as frutas, as verduras, os legumes, os alimentos antioxidantes como o cacau, quando nós consumimos algum cereal que ele seja mais integral. Então tem que ter um equilíbrio entre carboidrato, proteínas e gorduras, mas a gente não pode esquecer que os micronutrientes, as vitaminas e minerais têm que estar presentes. E como eu comentei, dependendo da sugestão, dependendo de como está esse nível de intoxicação, a gente precisa ainda suplementar alguns nutrientes bem antioxidantes para facilitar a eliminação dessas toxinas, né? Que elas acontecem pelo suor, pela lágrima, mas especialmente através das fezes e da urina. E quantos dias é necessário para fazer essa dieta? No geral, vamos imaginar que uma pessoa esteja realmente muito intoxicada e a gente precisa passar uma dieta detox. Vai ou 15, ou 21, ou 30 dias. Depende da situação. São 3 períodos de 5 dias, ou 3 períodos de 7, ou 3 períodos de 10. Depende da situação. Quem não tem necessidade de passar exatamente por uma avaliação, por um processo de desintoxicação mais completo, todos os dias a gente precisa desintoxicar. Então, todos os dias comer esses alimentos mais saudáveis vai fazer com que o nosso corpo automaticamente vá sempre se desintoxicando. No processo de desintoxicação, é importante consumir alimentos que ajudem o fígado, órgão responsável por limpar o organismo e eliminar toxinas. A nutricionista listou alguns itens para você colocar na lista de compras. Nós temos algumas frutas desidratadas, como é o caso do goji berry, do cranberry, né, do mirtilo, né, também conhecido como blueberry. Então, assim, o fato de serem frutas vermelhas, elas têm um poder antioxidante bem interessante. Elas podem ser utilizadas tanto em lanche, como ela pode ser utilizada para misturar num suco, por exemplo. Quem não gosta do sabor delas assim, pode misturar num suco, até uma forma de adoçar o suco sem colocar o açúcar, né? Além das frutas desidratadas, a gente tem na forma de tempero também o açafrão. Ele é excelente para a gente tratar o fígado, então assim, para desintoxicar o fígado como tempero, também conhecido como cúrcuma. Ele pode ser adicionado em sopas, em arroz, em feijão, em patês. Quanto menos tempo ele ficar sob cozimento, melhor, né? Então se a gente vai adicionar num arroz, lá no finalzinho acrescenta no arroz para ele não ficar tanto tempo fervendo, né? Mas ele é um excelente tempero para desintoxicação. Os nibs de cacau, então eles são cacau puro. O cacau a gente sabe que tem um poder antioxidante muito bom, inclusive um facilitador aí de uma perda de peso, se for utilizado de maneira adequada. O própolis, até nas orientações para desintoxicação, quando a gente passa para os pacientes, a gente até sugere umas gotinhas de própolis, porque ele tem um poder desintoxicante também, além de melhorar a imunidade, de ser antibiótico, anti-inflamatório natural. Os sucos de aloe vera, além de melhorar funcionamento intestinal, melhorar fatores digestivos estomacais, ele também ajuda na desintoxicação. E depois, para quem quer algo mais prático, quem não quer consumir, fazer um suco verde de manhã, quando for a orientação, ou algum outro tipo de suco, a gente tem umas misturas prontas, né? Que são umas misturas à base de frutas vermelhas, como é o caso do Detox Red, que ele tem romã, cranberry e blueberry.
Ou então algumas misturas verdes, como é o caso do Detox Green, que ele vai ter espinafre, maçã, couve, gengibre, que então ele diluído com água gelada, quem quiser bater mais uma fruta, ele já tem uma composição bem interessante para facilitar a desintoxicação. Ao realizar uma dieta detox, o ideal é procurar a ajuda de um profissional da área da saúde, nutricionista ou nutrólogo. Separamos uma receita de suco detox que, além de ser muito saboroso, vai te trazer muito mais saúde ao seu dia a dia. Assista agora! Vamos agora iniciar a receita do suco de goji berry. O que você vai precisar para essa receita são os ingredientes: 2 bananas, pode ser a banana branca, 6 colheres de goji berry, 1 xícara de morango e gelo. Se você não congelar as 2 frutas, você pode acrescentar gelo. E 2 copos de água de coco. Vamos lá? O suco realmente ficou com um gosto muito saboroso, vale a pena você experimentar. Então, essa quantidade que a gente citou nos ingredientes rendeu essa porção aqui. Acredito que dá uns 4 copos bem cheios. Então, faça seu suco detox goji berry, um sabor muito gostoso. Agora vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, não perca, uma entrevista com o médico cardiologista. E o assunto é hipertensão. Em 30 segundos, estamos de volta. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança, tudo em um ambiente agradável. A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é um mal que atinge um número cada vez maior de brasileiros. Assista agora! O coração é uma bomba eficiente que bate de 60 a 80 vezes por minuto durante toda a nossa vida e impulsiona de 5 a 6 litros de sangue por minuto para todo o corpo. Pressão arterial é a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos vasos. É determinada pelo volume de sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra para circular no corpo. Acompanhe agora. Bom, a hipertensão, a gente chama de hipertensão arterial, é uma das doenças mais frequentes hoje no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma doença que aumenta os níveis tensionais da pressão acima, por exemplo, de 14 por 9. Todo mundo que tem a pressão acima de 14 por 9, mantida, nós chamamos de paciente que é portador de hipertensão arterial sistêmica. Como que se desenvolve? O grande fator, o fator mais importante da hipertensão é o fator genético, é o fator familiar. Quase 90 e poucos % dos hipertensos é de origem familiar. Tem pai ou pai e mãe com a pressão arterial. A hipertensão arterial sistêmica, conhecida popularmente como pressão alta, é uma das doenças mais prevalentes no mundo, acometendo cerca de 1/3 da população adulta.
Nas últimas décadas, o número de hipertensos tem aumentado progressivamente devido a fatores como maior expectativa de vida, maior incidência de obesidade, sedentarismo e maus hábitos alimentares. Infelizmente, a maioria das pessoas com hipertensão arterial não tem nenhum sintoma. Isso é ruim porque esses pacientes estão hipertensos e está sendo lesado o organismo e eles não sabem que são hipertensos. Normalmente, quando vão ter sintomas, são pressões muito altas, muito elevadas. Os sintomas mais comuns é dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, principalmente occipital, né, aqui atrás do pescoço, quando acorda de manhã. Alguns pacientes têm palpitação, alguns pacientes têm sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe, falta de ar. Como que é a medida? A medida normal, a gente pode fazer alguns tipos de medição. A mais comum, a aleatória, é com esfigmomanômetro, né, que é o aparelho de pressão normal, e o paciente vai no consultório ou vai numa sala de enfermagem e mede a pressão. Valdir, há quantos anos que você tem a hipertensão? Que eu descobri faz 6 anos. E como que você percebeu? É tontura, mal-estar, cansaço, né? Muito cansaço. Esses foram os principais sintomas? Principal sintoma, sim. E o que você está fazendo agora para melhorar? Porque quando eu comecei a sentir o sintoma, logo em seguida eu infartei. Né? Da pressão alta, né? E eu fumava também, né? Então agora eu estou fazendo controle de pressão, né? Exames frequentes. Hoje estou fazendo uma esteira aqui, né? Fazendo esteira, né? E tomando remédio para pressão, direto, né? E mais tomo também um para anticoagulante, né? Porque eu já tive um infarto, né? Então, é isso. Sem contar que agora a qualidade de vida melhorou bastante. Eu acho que eu renovei uns 10 anos. Uma pessoa que percebeu estes sintomas, ao chegar ao médico, o que será feito? Então, ele vai ser colhida uma história, né? Aí vai ser examinado o paciente, saber se ele tem fatores de riscos associados, por exemplo, se o paciente come muito sal, se o paciente está obeso, não faz exercício. E depois a gente normalmente colhe alguns exames de laboratorial, normalmente a gente faz um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. E as pessoas costumam procurar o hospital quando percebem esses sintomas? Algumas vezes sim, principalmente aquelas pessoas onde está sintomático, ou seja, uma cefaleia muito importante, uma falta de ar muito importante, ou às vezes um sangramento, ela vai no hospital. E está certo, e normalmente tem que ir mesmo porque nesses sintomas a pressão deve estar muito alta. Quais são as causas da hipertensão? Existe muito também fatores externos que atuam na hipertensão. Estresse, obesidade, o hábito de fumar, o excesso de álcool, o estresse, tudo isso são fatores que coadjuvantes para aumentar a pressão. Atinge com maior frequência algum grupo em específico? Não, hoje em dia, assim, a grande parte dos hipertensos normalmente estão acima de 40 anos, tá? E é um pouco mais homens do que mulheres, tá? Mas a tendência cada vez mais é igualar tanto um homem quanto a mulher no nível de pressão. Qual o diagnóstico? O diagnóstico, sim, o paciente faz várias medições e a gente vê realmente que está hipertenso. Então a gente já taxa o paciente, lógico, muitas vezes a gente nem dá remédio no começo. A gente cuida dos fatores de risco, né? Tirar o sal, perder peso, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, fazer exercício. Qual que é a forma de tratamento? Nós temos o tratamento não medicamentoso, que a gente chama higiênico, que eu acabei de falar. Dieta, diminuir o sal, perder peso, diminuir o estresse, fazer exercício. E alguns pacientes, os pacientes que não se encaixam, que a gente não consegue controlar nessas medidas não farmacológicas, aí a gente usa as medidas farmacológicas. Hoje no mercado tem dezenas de remédios de classes diferentes que a gente pode usar para o hipertenso. O que acontece se a pessoa não tratar? Então, esse é um grande problema. Para vocês terem uma noção, mais ou menos, a percentagem no Brasil de pacientes hipertensos é em torno de 20%. Nos pacientes que são obesos, 50%. Como é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa, ela vai lesando principalmente o coração, não só fazendo ele ficar grosso, mas crescer o coração, causando infarto, muitas vezes quando a artéria do coração está entupida. Mas o maior problema da hipertensão é o derrame, é o AVC. A cada 4 derrames, 3 são provocados por hipertensão. E a cada 4 infartos, 2 são provocados por hipertensão. Então, a hipertensão é o grande vilão, vamos dizer,
para a doença que a gente chama aterosclerótica. E a outra também é as doenças renais, que tem muitos pacientes de ser hipertensos de longa data e não cuidaram, eles perdem a função renal. Muitos desses pacientes vão fazer diálise depois que perdem os rins. Quais são os cuidados e as recomendações para a prevenção? A prevenção é muito importante porque, mesmo que o paciente geneticamente ele tenha o gene de hipertensão, a gente pode fazer um truque, a gente pode retardar o aparecimento da pressão nesse paciente. Das minhas, como eu falei, higiênicas, né? Então, pouco sal, perder peso, fazer exercício, diminuir estresse, dormir bem, não beber muito ou não beber nada, largar o hábito de fumar. Então, tudo isso é um tratamento não farmacológico, que é muito importante para tratar a hipertensão arterial. A seguir, assista uma entrevista com músicos que estão formando uma nova banda. Já já estamos de volta. Está procurando qualidade e inovação quando você pensa em salão de beleza? Conheça a Estúdio M Lobes. Trabalhamos com cortes, coloração, tratamento capilar e corporal, mechas, penteados, maquiagem, pedicure e manicure, estética e depilação e muito mais. Temos profissionais qualificados e atualizados nas tendências da moda e beleza. Estúdio M Lopes, um novo conceito em beleza. Venha nos visitar. Você sabe que nós, do programa Você Sabe Fazer, temos também como objetivo oferecer um espaço cultural para você mostrar o que você sabe fazer. E na edição de hoje, vamos conversar com a vocalista de uma banda joinvilense. Assista agora no quadro Música, Cultura e Arte. A banda surgiu neste ano e tem um estilo rock and roll. Eles vão mostrar o que eles sabem fazer agora na entrevista. Acompanhe agora. Oi, eu sou a Andressa e eu sou vocalista da banda Andy e os Arvalianos. Oi, eu sou o Rodrigo e eu sou guitarrista da banda. Sou agora ao lado de dois músicos que estão formando uma nova banda. Andressa, conta um pouco pra gente sobre essa nova formação. Então, a banda tá bem fresquinha, né? A gente tá se comunicando faz mais ou menos 1 mês e meio. Só que a gente já se conhece faz uns 3 anos. É o primeiro show que eu fui assistir em São Francisco do Sul, a banda do Rodrigo estava tocando lá, que era a banda Arval. E eu já curti o som deles de cara, né? Já gostei bastante. E eu já fazia parte de outras bandas aqui em Joinville. E até então eu estava sem banda, eu participei de um concurso recentemente, fui para a final do concurso, que era só de vocalistas. E eu estava morrendo de saudade de ter uma banda. E aí eu entrei em contato com eles e eles toparam a ideia de fazer parte de uma banda comigo. A banda está formando agora, né? Mas a experiência já é bem ampla, né? Quanto tempo que você canta ou toca algum outro instrumento também? Então, eu já canto mais ou menos há uns 9 anos aqui na cena em Joinville. Comecei com 13 anos, fazendo cover de Guns N' Roses. Depois a minha banda foi tirando sons da Pitty, mais de vocais femininos, né? Até surgiu a composição de músicas próprias. E o Rodrigo também já está há bastante tempo no cenário da música lá em São Francisco. E aí uniu tudo ao útil ao agradável. Rodrigo, há quanto tempo que você é músico? Então, eu tive o primeiro contato com o instrumento quando eu tinha por volta dos 9 anos. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, montei a minha primeira banda com meus primos, que ainda atuam na cena de São Francisco do Sul, a banda Refúgio. Depois eu fiz um projeto com outros 2 amigos meus, o Djavan e o Theo, em 2012, por aí mais ou menos. E agora
estamos tocando com a Andy, fazendo um rock and roll em Joinville. E quantos integrantes são dessa banda nova? Essa banda são 4 por enquanto. A Cláudio na bateria, Teófilo, que vai ficar bravo comigo por eu chamá-lo assim, é Theo, no contrabaixo, e Andy no vocal e eu na guitarra. Agora deixou o público curioso, né? Por que vai ficar bravo? Porque ele não gosta do nome dele. Tá explicado. Ele gosta que chame o de Theo Lobo. Tá. Andressa, por que o nome da banda, assim, qual que foi o motivo de vocês escolherem este nome e como que foi? Então, a ideia surgiu, né, a Andy e os Arvalianos, porque a gente quis levar esse nome feminino na banda, né, como a ideia partiu de eu juntar todo o pessoal, então o nome da Andy e os Arvalianos, porque o nome da banda deles já era Arval. Então tem muitas bandas que é, por exemplo, Joan Jett and the Black Hearts, quando tem o vocal feminino, né, aí eu meio que fiz essa ligação, né, porque ela é uma das minhas maiores influências, então Andy e os Arvalianos, mas por enquanto esse é um nome provisório, se surgir alguma coisa mais legal a gente vai estar trocando, e se a galera pegar um nome vai ficar esse mesmo. E qual que é o repertório que vocês pretendem fazer? Acima de tudo a gente quer compor música própria, né, para ter o nosso trabalho, para divulgar para a região, mas a princípio a gente vai trabalhar com bastante som, assim, a nossa influência maior é o rock and roll, né. E o que vocês estão se preocupando assim na questão de inovação? O que vocês pretendem inovar para ser diferente na banda? A questão do repertório, principalmente, né? Igual eu falei, a princípio, como a gente já tem essa certa experiência com música, a gente vai tocar o que a gente mais ou menos já levava com as outras bandas, mas depois a gente quer tocar, assim, como se fala, uns B-sides. Pegar músicas que não é todas as bandas aqui de Joinville que tocam, para não ficar aquela coisa muito rotineira, né? A gente quer fugir um pouco do comum. E tem algum momento mais marcante que marcou você como músico? Acho que tem vários. Recentemente, igual eu falei, um dos mais marcantes foi eu ter participado do concurso, né, da Voz do Bovary aqui em Joinville. E é um concurso com mais de 120 cantores e eu consegui ficar entre os 8 finalistas, sendo a única mulher aí para a final, né? E cantando rock and roll, principalmente, que é o que eu gosto de fazer. Então, para mim, assim, em toda a minha trajetória musical, querendo ou não, esse foi um dos momentos mais marcantes, né? E sem contar o meu primeiro show, né? Que foi com 14 anos. E foi uma baita de uma pressão, porque foi o cover da Pitty, o cover mais esperado do festival, que a Pitty estava estourando em 2005. E meu primeiro show foi para 2.500 pessoas, então foi bem impactante, assim, na minha vida. Qual que é a dica que você passa para as pessoas que querem entrar no mundo da música ou formar uma banda? Acima de tudo, que realmente amem o que faça, né? O que tu está fazendo, tem que amar a música acima de tudo, porque se não for a tua verdade, é uma coisa que não vai para frente. Né? Que não adianta tu ter todos os instrumentos, os mais bonitos, os melhores, e aquilo não vir da tua alma e do teu coração, né? Então, acho que assim, e não desistir nunca, né? Porque por mais que as portas se fechem, mas vai ter uma hora que vai dar tudo certo, e que tu vai encontrar uma galera legal e que tu vai fazer aquilo por prazer, não por uma obrigação. Qual que é a dica que você passa? Eu digo que o músico tem que seguir o coração e fazer o que realmente gosta. Então, vamos mostrar o que eles sabem fazer. Essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Antes, quero deixar um recado para você que quer saber de boas palestras aqui na cidade de Joinville. No próximo dia 19 de novembro, na quarta-feira, o Núcleo de Jovens Empresários da ACIG realizará um encontro empresarial cujo tema abordado será o desenvolvimento de lideranças. O evento ocorrerá na ACIG a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, e contará com a participação de grandes lideranças regionais. As vagas são limitadas. Para mais informações, acesse o site www.acig.com.br. Agora quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.